Segunda-feira, 11 de agosto. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta segunda-feira celebramos a memória de Santa Clara, Virgem. E a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos de 22 a 27. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho de hoje consta de dois temas distintos com mútua referência, como veremos a seguir. O primeiro é o anúncio, já o segundo, que Cristo faz da sua morte e ressurreição, ponto que vimos noutras ocasiões. O segundo tema é o imposto do templo, sinal de lealdade à religião judaica. O pagamento anual do imposto do templo de Jerusalém para a manutenção do culto era obrigação sagrada de todo o israelita homem a partir dos 20 anos, inclusive estando fora da Palestina. O seu custo era o salário de 2 dias de trabalho. Cobrava-se em março, antes da Páscoa. Quando os cobradores do imposto perguntam a Pedro em Cafarnaum se o seu mestre pagava o imposto, o apóstolo não tem dúvida em responder afirmativamente. E já em casa, Jesus adianta-se a perguntar-lhe: Que te parece, Simão? Os reis do mundo, no caso os romanos, a quem cobram impostos e taxas? Aos seus filhos ou aos estranhos? Isto é, aos seus súditos ou aos estrangeiros do povo submetido? Pedro respondeu: aos estrangeiros. Então os filhos estão isentos, conclui Jesus. É a chave central do episódio porque contém a ideia central da passagem. Partindo do imposto do templo, Jesus passou a falar dos impostos em geral, isto é, do imposto imperial dos romanos que atormentava profundamente a consciência judaica do tempo de Jesus. Os publicanos eram os recebedores deste imposto múltiplo, muito mais oneroso que o do templo, recebido, por sua vez, pelos levitas. A lei romana eximia do imposto imperial os que gozavam do direito de cidadania romana e cobrava-o aos aliados, às províncias submetidas aos reinos satélites, nos quais, com este fim, se fazia o censo da população. Jesus é o Filho do Pai e maior que o próprio templo. Não estava, portanto, obrigado a um tributo cujo destino era o culto de Deus. Liberdade que torna extensiva aos seus discípulos, seus irmãos, que são filhos do mesmo Pai. Contudo, para não dar mau exemplo, renuncia ao seu direito e submete-se ao imposto do templo. Mas a forma humorística, digamos, de o pagar, origina o milagre mais curioso de todo o Evangelho, quando diz a Pedro: vai ao mar, lança o anzol, apanha o primeiro peixe que pescar, abre-lhe a boca e encontrará uma moeda de prata, um estáter, segundo o texto grego, equivalente a 4 dracmas. Recolhe-a e paga-lhes por mim e por ti. Todo episódio parece refletir a atitude dos judeocristãos da primitiva igreja a respeito da contribuição religiosa. Como os judeus que eram, conservavam uma grande devoção pelo Templo de Jerusalém. Mas, à medida que o cristianismo nascente se distanciava da sinagoga oficial, aumentava o número dos partidários da emancipação cultural, ideia que não era, portanto, exclusiva das comunidades helenistas de São Paulo. Se os judeocristãos da comunidade de Mateus, o único evangelista que relata esse incidente, continuaram durante algum tempo a pagar o imposto do templo, era como Jesus, para não escandalizar, não por sentirem-se obrigados.
O problema tornou-se extensivo às relações com o poder político-social do Estado, devido ao imposto civil que só os estrangeiros pagavam. Os cristãos consideravam-se cidadãos livres e filhos de Deus, irmãos de Jesus, que os resgatou. Não obstante, para não criar problemas, farão um bom uso da sua liberdade, pagando a César o que é de César e dando a Deus o que é de Deus. Por fim, rezemos. Nós te louvamos, Pai, por Jesus Cristo, que nos resgatou da morte e nos fez seus filhos livres no Espírito para te amar e amar os outros, porque amor é o imposto que tu aplicas aos teus filhos. Somos, Senhor, o povo que nasceu da Páscoa, da morte e ressurreição gloriosa de Jesus. Como de Cristo, faz de nós o teu templo santo e da nossa vida o culto espiritual que te agrada. Cristo redimiu-nos para viver em liberdade. Mantém-nos firmes, Senhor, para que não nos submetamos de novo ao duro jugo da servidão do pecado. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.